texto diz o seguinte, Paulo falando aos irmãos de Corinto: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento do nosso corpo, continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Oremos ao Senhor. Pai, essa é a tua palavra, e ela é viva por si só. Ela produz em nós força espiritual, estrutura, Senhor, para que nós venhamos cada vez mais crescer em Ti. E que nessa noite o nosso coração esteja por completo aberto para ouvir a voz do Teu Espírito. E quando nós ouvirmos a ministração do Teu Espírito, o toque, o confronto, nós venhamos receber de forma agradável. E tudo que tenta roubar a semente do Evangelho do nosso coração, seja repreendido em nome de Jesus. E que essa semente, nessa noite, multiplique, no mínimo 30 e no máximo 100 por 1, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, se você tem acompanhado aquilo que nós estamos ministrando nos últimos tempos, se você tem acompanhado as nossas lives, você tem percebido que nós temos falado sobre vivermos por fé à luz da volta de Cristo. De nós termos uma conduta que agrade ao Senhor, para que quando nós formos chamados por Ele, ou quando chegar o grande dia do Senhor, se nós tivermos esse privilégio ainda vivos, nós iremos morar com Ele, iremos de fato viver a eternidade com Cristo, que é isso que mais importa para nós como crentes em Jesus. E vivermos esse tipo de fé que busca e acredita e que vive conscientes que Jesus vai voltar, gera em nós muitos desafios. Gera em cada um de nós desafios para nós vivermos nessa direção. Entretanto, por nós mesmos e diante desses desafios, de forma alguma conseguiríamos. Por isso que nós, nessa caminhada e nessa jornada, recebemos do Espírito Santo de Deus estímulos para a nossa fé, para que nós não sejamos apostatas, ou para que nós não sejamos aqueles que desistem de andar por Deus, por causa desses desafios. E esses desafios mostram para nós que nós somos extremamente limitados, que nós somos seres humanos que vivem as suas limitações. E quando nós olhamos para nós e para as nossas limitações, essas limitações servem para mostrar que de fato nós não somos absolutamente nada sem Deus. Que não somos absolutamente nada sem Ele em nossas vidas. E é diante dessas limitações, e é diante dessas fraquezas, que nós enxergamos e que nós compreendemos e que nós vamos ver a ação dEle em nossas vidas. E quando existe a ação de Deus em nossas vidas, diante desses desafios, nós seremos capazes de vencer em Cristo os abrolhos da vida. Nós seremos capazes de em Cristo vencer os espinhos da vida. E é sobre isso nessa noite que nós vamos compreender. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos vasos de barro, que carregam dentro de si um tesouro inestimável, um tesouro incalculável. Então, mais uma vez eu digo aquilo que Paulo falou no versículo 7, para você enfatizar. O tema
ou o assunto dessa pregação. Paulo diz o seguinte: agora nós somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Paulo fala que dentro de nós, que somos vasos de barro, existe um grande tesouro. Esse grande tesouro é a graça de Deus manifesta no homem por intermédio de Cristo. E essa graça que nós recebemos para vencer, e essa graça que nós recebemos para a salvação, jamais virá de nós, jamais virá dos nossos esforços ou da nossa capacidade humana. Então o apóstolo Paulo destaca que o poder que vem de Deus, que está em nós, a despeito das nossas limitações. E essas limitações estarão presentes nessa vida que nós vivemos. Entretanto, nós temos Cristo. E porque nós temos Cristo, nós temos essa eleição de Deus sobre cada um de nós. E essa eleição de Deus faz nós carregarmos dentro desse corpo limitado algo tão precioso, que é a graça e a presença de Deus em nossa vida. E esse tesouro maravilhoso se manifesta em nós que somos vasos de barro. Então, meus irmãos, nessa noite e por intermédio dessa introdução, nós vamos entender que as tribulações presentes, que aquilo que muitas vezes tenta nos derrubar, é simplesmente para mostrar que somos frágeis, mas que dentro de nós existe alguém que nos capacita e que nos levanta para vivermos com Ele até a sua volta. O primeiro versículo que fica em tela, o versículo 7, Paulo ele faz uma analogia. É muito interessante que a forma bíblica, principalmente no Novo Testamento, de se anunciar o Evangelho é por intermédio de analogias. O próprio Cristo fez isso inúmeras vezes e nós chamamos essas analogias de parábolas. Então, Paulo, ele usa algo muito comum nos seus dias. Esses vasos que Paulo está dizendo, eles eram usados para guardar coisas, como se fosse um porta-joias. E esse porta-joia era feito de barro e era algo muito frágil, com um valor muito baixo. Algo que com pouco dinheiro podia se comprar. Então, Paulo pega esse algo muito corriqueiro, muito barato, muito frágil, e usa como contraste para falar sobre aquilo que esse vaso frágil carrega. Esse vaso que no tempo de Paulo era usado para guardar joias, para guardar grandes tesouros, coisas preciosas, coisas que tinham um valor muito superior, infinitamente superior, do recipiente que a guardava. Então o apóstolo Paulo, para falar sobre a importância daquilo que nós carregamos, e sobre quem nós somos, ele usa essa analogia, dizendo: você sabe aqueles vasos que muitos podem ter em casa, que usam para guardar joias, um vaso frágil e muito barato de se comprar, quem sabe você compra ali numa feira de artesãos. É isso que você é isso que nós somos. Mas esses vasos que você compra numa esquina ou outra, de um artesão de uma forma tão barata, que não custa muito no seu bolso, carrega algo muito precioso, muitas joias, quem sabe de um valor inestimável. Aí Paulo diz que esse algo que é carregado dentro desse vaso de barro, em comparação, é a graça, é a glória de Deus,
que nós carregamos em nossa vida. Paulo, ele mostra a nossa fragilidade, como nós somos frágeis. Como nós somos suscetíveis a erro, como nós somos suscetíveis a doenças mortais, como nós somos suscetíveis a vivemos coisas que nós não esperávamos por causa da nossa fragilidade. E de forma alguma Paulo está querendo nos menosprezar. De forma alguma Paulo está querendo nos depreciar. Mas na verdade Paulo está com o objetivo de mostrar que aquilo que nós carregamos é mais precioso do que nós somos. Paulo está querendo mostrar aos corintianos aqui, também a nós. Eu ia brincar, gremistas e coloradas, né? Porque é engraçado falar os corintianos, mas pode-se usar os corintianos. Que, mesmo diante das nossas limitações, daquilo que nós vivemos, das lutas, das perseguições, das angústias, de coisas que nós não calculávamos, olha, eu estava vivendo tão bem, estava dando tudo certo na minha vida, de repente algo acontece. Isso somos nós, frágeis. Coisas inesperadas acontecem em nossa vida. Mas isso não quer dizer que nós, por intermédio de Deus Pai, pelo amor dEle, pela graça dEle manifesta em Cristo, que nós deixamos de carregar algo tão precioso, que é a presença de Deus em nossa vida. As limitações e os desafios sempre estarão presentes em nós, na nossa jornada. Mas não são eles que determinam o nosso futuro, ou um futuro de fracasso. Pelo contrário, eles revelam que estamos em um processo de transformação em Cristo Jesus. Eu entendo, compreendo que as minhas fragilidades, e cada vez que eu caio por causa dessas fragilidades, mostram que eu estou em um processo de transformação, de lapidação, de ser parecido com Cristo. E cada vez que eu caio, e que cada vez que eu machuco, e que cada vez que eu recebo um não de Deus, isso mostra que Deus está gerando algo na minha vida, porque aquilo que eu carrego dentro de mim é muito precioso, e eu preciso entender o valor daquilo que eu estou carregando. É sobre isso que Paulo está falando. É sobre isso que Paulo está nos ensinando. Paulo também diz aos Coríntios, agora na primeira carta, do capítulo 1, do versículo 26 até o 29, seguinte: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quando nós pegamos esses dois textos, o primeiro que eu li e esse que Paulo fala, a primeira carta, e colocamos em correlato, um ao lado do outro, nós vamos encontrar ou entender do que Paulo está dizendo. Porque o versículo 10 e 11 do texto que nós estamos estudando mostra que nós precisamos reconhecer quem nós somos. Aí que está o grande problema do homem. Reconhecer quem é. Reconhecer que muitas vezes pode perder a postura. Que nem tudo está no seu controle, mas o grande problema é que nós não reconhecemos. Às vezes nós nos achamos superiores do que aquilo que nós carregamos. Às vezes nós nos achamos maiores do que Deus, porque queremos dar resposta
para os problemas que nós estamos vivendo. Queremos dar respostas para os abrolhos e para as coisas difíceis da vida, e não cabe a nós vivermos ela para a glória do Senhor. O versículo 10 e 11 diz o seguinte: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Então Paulo está dizendo, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo, eu preciso entender que eu sou um vaso de barro e eu preciso morrer. Quando eu morro no meu orgulho, quando eu morro na minha falta de humildade, Cristo nasce em mim. O versículo 11: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Eu acredito que Paulo, nessa passagem, não tem o objetivo de diminuir quem nós somos. O Evangelho não tem o objetivo de diminuir quem nós somos, mas de mostrar quem somos. Nós temos a dificuldade de entender muitas vezes quem somos. Olhar para o espelho e reconhecer os nossos erros. Olhar para o espelho e reconhecer o nosso orgulho. Nós temos dificuldade. Então o apóstolo Paulo trabalha nesses pontos críticos da nossa humanidade. E o maior ponto crítico da nossa humanidade é nós cairmos em si e reconhecermos que nós não somos nada sem Deus. Mas, meu irmão, o problema é que nós sempre pensamos que somos acima da média. Se nós temos um dom maior do que o nosso irmão, se nós temos algo além do que o nosso irmão tem, nós temos a capacidade equivocada e tacanha de pensarmos que somos acima da média. E quando nós pensamos que somos acima da média, nós não entendemos que somos limitados como um vaso de barro. E para exemplificar para vocês, eu trago a narrativa da última ceia. E nós vamos ver a atitude de Pedro. Pedro, ele era de fato o principal entre os apóstolos. A narrativa nos mostra muito sobre isso. Ele era o primeiro, ele era o líder. Jesus, ele falou diante de todos: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas, irmãos, aquela frase que todos nós já ouvimos falar, ela é verdadeira. Se você quer conhecer o caráter de alguém, dê poder a ela. Dê algo além a ela. Dê algo que coloque ela em um grau de superioridade. E Pedro pensava que ele era acima da média. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 26 e no versículo 21 até o 22. O texto diz o seguinte: enquanto comiam, ele disse, Jesus falando: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Preste atenção, aqui são os outros 11 respondendo e não Pedro. Olha a resposta desses que andavam com Pedro. Vou ler novamente. Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito tristes, cada um começou a perguntar: Senhor, por acaso sou eu? Aqueles que andavam com Pedro, aqueles que eram irmãos de Pedro, que viveram 3 anos e meio com Pedro e com Jesus, foram humildes a perguntar para o Senhor: Senhor, por um acaso sou eu?
E nós caminhamos um pouquinho a mais, agora no versículo 31 e 35. Nós vamos ver a postura. Nós vamos ver como Pedro reage diante dessa situação. No caminho, Jesus disse: essa noite todos vocês me abandonarão. Pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês a Galileia. Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E aqui Pedro, por ser o líder, os discípulos falaram a mesma coisa. Mas sabe o que é interessante nessa narrativa? Porque essa narrativa revela o coração dos discípulos. Os primeiros a responderem Jesus, fora Pedro, eles perguntaram: Senhor, por um acaso sou eu? Eu não sei nada da minha vida, eu não sei o futuro. Quem sabe serei eu que irei te trair? Isso é atitude de um vaso de barro. Isso é atitude de alguém que sabe que não é nada, que sabe que pode cair muitas vezes, que sabe que pode vir alguma aflição na sua vida ali na frente. Mas Pedro pensava que ele era além da média. Pedro de uma forma soberba, Pedro de uma forma arrogante, querendo ser muito mais daquilo que ele carrega, que é a graça do Senhor. Ele disse: Senhor, eu jamais faria isso. Se fosse possível, eu me entregaria à morte. E nós já sabemos o fim da história. Quando Jesus foi pego em Getsemane, quando ele estava para ser julgado pelo sinédrio na casa do sumo sacerdote, Pedro entrou no pátio da casa de Caifás, e por 3 vezes Pedro negou Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 72, fala sobre a última vez que Pedro negou. Mas o que é muito interessante na narrativa de Pedro, que nós vamos ver algo que precisa acontecer conosco, quem sabe, nessa noite. E no mesmo instante, o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E Pedro começou a chorar. Na versão NAA, coloca lá para mim, vai dizer: e Pedro caiu em si. Pedro estava fora de si. Pedro estava fora do entendimento daquilo que ele precisava compreender, que de fato ele não era nada sem o Senhor. Mas Marcos, como Deus, ele é cruel de mostrar que nós não somos nada de forma alguma. Jesus não aponta as nossas falhas, mas Jesus aponta a nossa incapacidade de nós reconhecermos as nossas falhas. Um pregador certa vez estava pregando e ele diz o seguinte: Deus não nos prova para Ele saber quem nós somos, pois Ele sabe quem nós somos, porque Ele já está no futuro. Deus nos prova para nós sabermos de fato quem nós somos. As provas da nossa vida não é para mostrar para Deus quem nós somos, porque Deus, Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabia quem era Pedro. Mas nós somos provados como vasos de barro para nós revelar o nosso caráter, para nós mostrarmos se de fato vivemos com Deus, se de fato a nossa vida está para com Deus. Portanto, a hora que nós reconhecermos que
que somos vasos de barro. Nós seremos encontrados por Deus para que Ele possa nos restaurar. É isso que a narrativa nos mostra no último capítulo de João, que Jesus foi ao encontro de Pedro e dos apóstolos que estavam pescando. E Jesus restaurou a vida de Pedro. Mas para Jesus restaurar a vida de Pedro, Pedro precisou cair em si. Pedro precisou reconhecer quem ele era. Pedro, ele precisou reconhecer que era frágil e que ele era vulnerável. O versículo 8 e 9 de 2 Coríntios, capítulo 4, diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Paulo aqui também faz um grande contraste. Porque quando nós lemos o texto entendendo a fragilidade, aquilo que Paulo está dizendo, Paulo aqui fala 4 frases. Nessas 4 frases ele faz uma afirmação e logo vem uma resposta. As afirmações que Paulo faz é para mostrar que somos vasos de barro. E a resposta é para mostrar que aquilo que nós carregamos é superior à nossa fragilidade. É superior às aflições que nós passamos aqui na terra. Então Paulo diz: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Por que nós não somos esmagados? Porque a graça do Senhor está sobre esse vaso de barro que é extremamente frágil. Quantas vezes nós pensamos que o mundo vai acabar, as aflições são demais, são complicadas na nossa vida, aí quando nós pensamos que vai acabar, vem a graça do Senhor sobre esse vaso de barro. Existem algumas situações na nossa vida que nos deixam perplexos, que nós não sabemos porque isso aconteceu conosco, mas nós podemos ficar perplexos, mas porque a graça, aquilo que nós carregamos, fará com que a gente não fique desesperado, porque a gente sempre sabe que em Cristo sempre terá um novo amanhã, que em Cristo nós sabemos que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, e vai estar difícil, mas vai ter uma hora que eu vou acordar, e a graça se manifestará diante daquela aflição. Somos perseguidos, vasos de barro são perseguidos. Aí vem o tesouro que nós carregamos, que fará com que nós não sejamos abandonados, porque existe uma promessa de Cristo na nossa vida. Quando Jesus ascendeu aos céus, Ele disse para cada um de nós, Ele disse aos irmãos da igreja aos Coríntios, Ele disse mais de 2000 anos atrás: você não será abandonado, porque eu tenho uma promessa, eu sou Emanuel, e eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O vaso pode ser frágil, mas aquilo que nós carregamos é maior do que a nossa fragilidade. Aí é que Paulo vai ao extremo. Porque Paulo diz que crentes, que vasos de barro, em algumas vezes serão até derrubados, serão atingidos por algumas lutas. Alguns dardos vão pegar em nós, alguns dardos vão machucar a nós, vão ferir a nós. Mas esses dardos, mas essas rasteiras da vida, jamais permitirá que nós sejamos destruídos. Você pode estar passando dias difíceis, dias complicados. Quem sabe isso derrubou você e você vai levar isso se arrastando até
Jesus tomar você, mas jamais você será abandonado. Se você não for resgatado nessa vida, tem a eternidade que você será resgatado na eternidade com Cristo. Irmãos, Paulo está mostrando que diante das aflições da vida, por nós termos esse vaso tão frágil, existe um tesouro tão precioso que nós carregamos em nossa vida. John Wesley vai um pouquinho à frente em seu comentário. Ele diz o seguinte: os 4 itens nesse versículo dizem a respeito ao interior. E os 4 itens do próximo versículo, desses 2 versículos que eu li para vocês, o 9 e o 10, o 8 e o 9, mostra sobre as aflições que nós vivemos nessa terra, sobre coisas exteriores. John Wesley está dizendo para nós que nós viveremos aflições interiores, angústias, dias difíceis, que o problema não é externo, mas são coisas que nós não entendemos. E também acontecerão coisas que os nossos olhos verão, coisas externas. Mas tudo isso é para que a manifestação da graça e da glória de Deus aconteça sobre cada um de nós. Eu não li para vocês o versículo 17 e 18, mas eu vou ler agora. Paulo, ele fecha com um grande consolo para nós que somos vasos frágeis e de barro. Nós que sofremos provações, desafios, aflições, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo está dizendo que cada prova, que cada tribulação que nós passamos, que cada manifestação da graça do Senhor que acontece sobre nós e nos mantém de pé, não gera em nós uma resiliência que está relacionada à sua força, que está relacionada às coisas dessa terra, mas que gera em cada um de nós um peso para a eternidade. O versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Aquilo que nós estamos passando, quem sabe hoje, amanhã nós não passaremos, é algo temporal. Mas Paulo está dizendo sobre a nossa fragilidade, está dizendo sobre aquilo que nós carregamos, porque ele está preocupado com as coisas que não se veem e que são eternas. Meus irmãos, nessa noite nós entendemos o quanto nós somos frágeis e precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Precisamos reconhecer que somos limitados. E quando nós reconhecer que somos limitados, aí sim nós vamos entender aquilo que nós carregamos, aquilo que está dentro de nós e que nos aperfeiçoa a cada manhã, que é a graça de Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o quanto você foi confrontado, mas existe uma verdade que não quer calar nessa noite, é que o Senhor, Deus te ama, por isso permitiu que você carregue tamanha preciosidade na sua vida, que é o próprio Jesus, que é o próprio que disse que não iria te abandonar, nem um dia da sua vida. Só que o Senhor deseja nessa noite que nós venhamos reconhecer o valor, não é o preço,
é o valor que Ele precisa ter em nossa vida. Que Ele é mais valioso do que você. Que Ele é mais precioso do que qualquer outra coisa que você possa carregar ou ter. Por isso, nessa noite, precisamos reconhecer que somos vasos frágeis de barro, mas que carregamos algo tão precioso, que é Cristo em nossa vida.